Boa noite, gente, tudo bom? Muito bom, boa noite a vocês que estão nos acompanhando de casa. Espero que você também esteja de alguma forma comprometido com o que a gente experimentou há poucos minutos, né? Como o Cabral disse, existe uma medida que vem sendo acrescentada a cada semana e é muito real. E eu espero que, mesmo de casa, você também possa comungar da mesma atmosfera que a gente tem vivido aqui. Sempre quis receber uma aguinha assim. Vamos orar mais uma vez? Te agradecemos, Jesus, porque você é real, porque você se faz presente no nosso meio, porque é do teu interesse que a tua igreja seja edificada por meio da palavra, por meio do ensino. É do teu interesse que nós estejamos juntos aqui aprendendo sobre você, sobre a tua atuação na história, sobre os teus grandes feitos. E é do teu interesse que nós estejamos congregados aqui, ao redor de você. Portanto, que o teu Espírito nos ajude, nos auxilie a entender a boa medida que você tem para nós hoje. Amém. Bom, das duas últimas vezes que eu falei, os cultos ainda aconteciam de forma remota, né? Portanto, de casa é bem mais fácil. Então, eu peço que você tenha paciência comigo, que você se concentre e que nós possamos juntos entender verdades bíblicas a respeito de Deus e a respeito da atuação dele na história. Como a gente tem estudado a respeito dos atributos de Deus. Ok? Então, se eu pudesse dar um título para o que a gente vai trabalhar hoje, meu querido Rafa Reis, o título seria Deus não muda. E a gente vai no decorrer da mensagem, prometo que eu não vou me delongar muito, prometo que vai ser rápido e rasteiro, como diria meu pai, prometo que a gente vai fundamentar algumas verdades importantes a respeito dos atributos de Deus, do ser de Deus e, como o título da mensagem diz, entender como, por que Deus não muda. Ok? Então, primeiramente, né, conhecer a Deus, ter sido conhecido por Ele, ter sido afetado pela realidade de Deus, é a maior dádiva das nossas vidas. Eu acredito que todo mundo que está aqui hoje, de alguma forma, foi encontrado por Deus em algum determinado momento e isso mudou o rumo das nossas histórias. Ou fez com que pelo menos você pudesse vir até aqui hoje. Mas de alguma forma, conhecer a Deus é a maior dádiva para o cristão que professa a fé cristã. Não existe bem maior, não existe dom ou presente maior do que o próprio Deus na história do cristão. E a convicção que preenche esse nosso interior a partir do momento em que um ponto da eternidade se conecta com essa realidade visível e palpável, quando Jesus decide se revelar, nos dá a certeza e nos completa profundamente, mais do que qualquer outra coisa que a gente possa experimentar nessa realidade, o toque sobrenatural da eternidade nas nossas vidas, na realidade, é um ponto de, como a gente costuma dizer, conversão. Ou seja, nós nos convertemos a partir disso, a partir de entender a perspectiva de uma realidade que é muito superior à nossa. E essa experimentação sensorial é uma grandiosa obra do Espírito que nos conecta a Deus. E esse mesmo Espírito que nos foi deixado como penhor, como garantia, de que um dia veremos Jesus face a face. Então, primeiramente, é bom a gente partir desse princípio, né? Dessa experiência sensorial que a gente tem, dessa experiência que pouquíssimos de nós conseguiria expressar em palavras, mas que todos nós aqui temos a firme convicção de que aconteceu. Ou se você não tem, no final do culto você pode levantar a mão e a gente ora para que isso aconteça. Um bom e velho apelo.
Então, como eu falei anteriormente, no intuito de dar continuidade ao que a gente está construindo a respeito do conhecimento de Deus, nessa série de mensagens ministradas aí pelo Darlan e pelo Marcelo, a proposta é que possamos compreender mais a respeito de um outro atributo de Deus, que é a sua imutabilidade, ou seja, o fator que Deus não muda. E o que esse fator representa para nós, cristãos dessa era. Então, vamos fazer isso a partir de agora, primeiramente, trazendo alguns pontos, alguns momentos importantes. Por que isso? Porque também importa para nós que não só a experiência sensorial de Deus, a experiência do preenchimento interno seja validada, mas que a gente também possa pensar a respeito do conhecimento de Deus. Que nós possamos fazer com que a nossa cabeça, o nosso intelecto trabalhe a fim de conhecer a Deus mais profundamente, a fim de conhecê-lo e prosseguir em conhecer. Portanto, a partir de agora, a gente vai pensar junto aqui sobre dois grandes grupos que dizem respeito ao atributo da imutabilidade de Deus. E não só da imutabilidade, mas de todo o ser de Deus. São dois grandes grupos que definem os atributos de Deus. E como a gente conversou num grupo caseiro recentemente, nós vamos pensar nos atributos incomunicáveis de Deus e nos atributos comunicáveis, levando em consideração esse primeiro princípio da imutabilidade de Deus. Deus não muda. E nós podemos entender que Deus não muda através de dois grandes grupos desse atributo. Primeiro, os incomunicáveis, depois, os atributos comunicáveis. Então, primeiramente, eu queria que a gente pudesse pensar nesse fator incomunicável. O que são esses fatores incomunicáveis de Deus, da pessoa dele, do ser de Deus? São fatores que são inerentes à própria existência do ser de Deus e que, para nós, não é perfeitamente compreensível, que para nós não é perfeitamente palpável. Ou seja, tudo bem com a tradução? Nós podemos, de alguma forma, conjecturar isso, obviamente com um respaldo bíblico, né? Não estamos fazendo suposições a respeito de Deus, mas nós estamos ancorados na Escritura, essa é a premissa da minha fala hoje, mas dentro desses atributos incomunicáveis são aqueles que fazem parte da pessoa de Deus, do ser, da inerência de Deus, de quem Ele é. E a inalterabilidade de Deus, ou seja, Ele não pode ser alterado, é um fator, um atributo incomunicável, que nós não conseguimos compreender, pelo menos não na sua totalidade. Vou deixar mais fácil para você. Um outro atributo incomunicável de Deus, onisciência. Deus sabe de todas as coisas, de todos os tempos e de todas as eras. Deus é onipresente. Embora isso seja uma verdade absoluta, a nossa mente não consegue processar isso. Como é que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo? Sim, Ele está. Isso é uma verdade absoluta, é uma verdade bíblica. Mas a nossa mente não consegue processar isso. Nós não conseguimos entender como. Portanto, esse é um atributo incomunicável de Deus, ou pelo menos que Ele não compartilha completamente conosco. E Deus não mudar, a pessoa de Deus, o ser de Deus não mudar é um fator, é um atributo, melhor dizendo, incomunicável. Da mesma forma como Deus sempre existiu, é importante também, na mesma medida, sabermos que Ele é e sempre será imutável em seu ser, em suas perfeições, propósitos e promessas. Portanto, a gente compreendeu algumas semanas atrás, através de uma mensagem do Marcelo, que Deus sempre existiu. E não basta para nós só entendermos o fato de que Ele sempre existiu, mas de que Ele sempre existiu sendo o mesmo. Portanto, Deus não evoluiu de um lugar para outro, Deus não passou de um lugar para outro, ou a mente, o conhecimento de Deus não cresce com relação ao tempo, assim como nós, quando crianças, temos um nível de conhecimento. Não, Deus sempre existiu, e além de sempre existir, Ele sempre existiu da mesma forma. Isso é importante. Não basta somente entendermos que Ele sempre esteve, que Ele não foi criado,
Não nasceu, mas que ele sempre existiu e sempre do mesmo modo, em todo o seu ser, em todas as suas perfeições, porque em Deus não há imperfeições, em todos os seus propósitos e promessas. E a evidência disso não poderia ser outra, a não ser as Escrituras. Vocês estão comigo? Está muito rápido? Está muito devagar? A Paula já dormiu. Então, antes que o Marcelo dê um duplo twist carpado na cadeira, vamos abrir a Bíblia, né? Pega a sua Bíblia. Se é que você tem uma. Eu falei que eu ia mandar essa. O pessoal do grupo já está escaldado já. Né, Isabelle? Olha lá. Manusear a Bíblia é um fator importante para o crente. Encorajo para que você traga a sua Bíblia para o culto. Portanto, como eu disse, a evidência disso que eu acabei de falar para vocês, de que Deus sempre existiu, como o Marcelo bem instruiu, mas que além dele sempre ter existido, ele sempre existiu da mesma forma, porque ele não muda, é muito bonita de se ver. O Salmo 102. E Salmos é um livro propício para esse nosso primeiro momento, porque talvez a gente esteja pensando, isso é um fator até filosófico, isso é um fator até poético, pensando bem. Deus sempre existiu e sempre existiu da mesma forma. Então, Salmos, através de um belo salmo davídico, nos ajuda a compreender isso de forma até mesmo poética. Por que não? Salmo de número 102, verso 25 a 27. As Escrituras dizem: Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és o mesmo, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Esse é Davi, nessa mesma percepção. Os anos de Deus são infinitos, a possibilidade de que ele mude de ideia em algum momento, ou a essência do ser de Deus mude, para Davi já era muito bem resolvido, e é poético, é belo, é bonito. Portanto, leia Salmos. Um outro ponto importante é de que a criação, apesar da criação, que é isso que nós vemos hoje no nosso dia a dia, isso tudo que nós estamos sujeitos, apesar da criação estar sujeita à ação do tempo e da história, aquele que criou, não. Assim como Davi fala aqui, os céus e a terra perecerão, as coisas que a gente vê hoje em algum momento da história, e a escatologia não é o ponto aqui, mas é bom a gente saber que em algum momento da história, as coisas que se veem hoje como são, não serão de uma outra forma, mas Deus permanecerá o mesmo ainda. Ok? Os céus e a terra terão fim, perecerão, e tudo aquilo que existe como conhecemos será de alguma forma glorificado. Como eu falei, a questão do fim dos tempos, a escatologia agora não é o nosso ponto. Aconteça o que acontecer, haja o que houver. E como eu falei agora há pouco, a nossa mente, ela de alguma forma é limitada e não pode conceber, pelo menos não de forma completa, todo esse conceito. E apesar de ser absolutamente verdadeiro, esse conceito, inclusive, aponta para a insignificância do ser humano. Isso que nós estamos pensando a respeito de Deus, a ampliação do nosso conhecimento de Deus hoje, aqui juntos na igreja,
com o púlpito servindo para aguçar as nossas faculdades mentais, serve também para que a nossa insignificância seja revelada diante de um Deus tão grandioso. Ok? O ser de Deus inalterado também diz respeito aos seus propósitos. O ser de Deus que não muda não diz respeito somente a Ele como essência, mas ao que Ele faz no decorrer da história. Todos concordam? Então vamos ler a Bíblia para ver, para conferirmos nas Escrituras se isso que eu estou falando para vocês é verdade ou não. Salmo, ainda continuamos em Salmo, no capítulo 33, verso 11. Salmos 33, verso 11. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Ou em outra versão, o conselho do Senhor permanece para sempre. E os intentos do seu coração de geração em geração. Certamente, quando Deus determina que realizará algum feito, o seu propósito também é imutável e a sua vontade não pode mudar, assim como ele mesmo não muda. Uma coisa está completamente ligada à outra. Pedro, o apóstolo, escreve. Abra comigo também. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 21. Nós estamos falando agora sobre os intentos de Deus também não sofrerem a ação do tempo e mudarem. Tanto Deus no seu ser e na sua essência não é capaz de mudar ou não pode mudar, bem como seus intentos e as suas vontades. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 18 em diante. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação da mobe, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. É isso que diz as Escrituras? Não. Antes da fundação do... Portanto, o desígnio de Deus, a vontade de Deus, ela é feita, concretizada e realizada antes de absolutamente tudo existir. O Deus no seu ser, na sua essência, nos seus atributos, faz com que as suas vontades, os seus desejos se cumpram desde antes da fundação do mundo. Isso é bizarro. Mas é bonito, é filosófico, é poético. Faz com que a nossa mente trabalhe acerca do conhecimento de Deus. Faz com que a gente pense e crie novas conexões neurais que nos fazem nos aprofundar ainda mais no amor, na devoção e na paixão a Deus. Saber que Ele não muda deve ser uma verdade tão profunda na nossa vida que obviamente, isso deve impactar todas as áreas do nosso ser. Saber que o Deus que a gente serve é tão grande, é tão alto, tão glorioso, e que toda a sua vontade certamente será cumprida ao longo da história, para nós cristãos dessa era, deve ser não somente um aspecto filosófico, como um atributo incomunicável do qual nós estamos tratando até agora, mas também como um atributo comunicável de Deus. E agora a gente passa para aquele segundo grande grupo que eu falei com vocês lá no começo. Deus não muda.
E como é que nós podemos ter a veracidade desse atributo de Deus no nosso dia a dia, como cristãos do tempo presente? Como é que nós podemos nos dedicar, nos devotarmos a Deus, sabendo que Ele não muda, e como isso afeta o nosso dia a dia, melhor dizendo? Como atributo comunicável da imutabilidade de Deus, nós vamos colocar um nome aqui de veracidade ou fidelidade. Deus é fiel. Esse atributo comunicável diz respeito a nós, na medida em que também podemos nos esforçar para que sejamos verdadeiros no conhecer e no proceder, não só para com Ele, mas para com todos aqueles que estão à nossa volta. Portanto, preste atenção, se até agora nós estávamos falando e pensando, e eu espero que você esteja pensando mesmo nisso, se até agora nós estávamos pensando na imutabilidade de Deus como sendo um fator incomunicável e que a nossa mente se esforça para pensar, a partir de agora nós vamos pensar na fidelidade, na veracidade de Deus como prova de que Ele existe sendo fiel ao, por exemplo, os meus irmãos ou a minha esposa. O fator comunicável da não mudança, da inalterabilidade de Deus é expressa profundamente pela vida que nós temos uns com os outros. Ou seja, como pode Deus, em toda a sua infinitude, não mudar, e nós, professantes da fé cristã, também não sermos, pelo menos, imitadores, como as Escrituras dizem? É um contrassenso. A prova de que Deus não muda no decorrer da história, e toda a cristandade dá testemunho disso, é de que nós devemos ser fiéis aos nossos irmãos. Termos compromisso com a nossa palavra, assim como Deus tem compromisso com aquilo que Ele disse lá no começo e que vai se cumprir. Embora a gente ainda esteja vivendo esse processo, certamente o que Deus falou vai se cumprir. Amém? O crescimento do pensamento verdadeiro a respeito de Deus, revelado pelas Escrituras, nos permite interpretar o mundo natural de forma cada vez mais parecida com a verdade e cada vez mais fiel ao propósito de toda a criação. Ou seja, pensa comigo, interpretarmos a existência de Deus e a imutabilidade do ser de Deus de forma correta, ampliando o nosso repertório intelectual, vai nos fazer olhar para a realidade, para as coisas que são palpáveis, para as coisas que são materiais, inclusive os nossos irmãos, e compreender uma verdade mais profunda a respeito dele. Lembram lá no começo, quando eu falei que as nossas experiências sensoriais, em algum momento, elas nos dão um fundamento, embasamento para que a nossa jornada cristã, pelo menos, se inicie? Ou todo mundo aqui veio para a igreja conhecendo sobre a imutabilidade de Deus? Eu garanto que não. Mas exercermos esse conhecimento, aprofundarmos o nosso conhecimento a respeito de Deus, do seu caráter e dos seus atributos, vai fazer com que, sabendo que Deus não muda e não pode mudar, eu consiga ver toda a realidade que está posta para mim de forma diferente. Sabendo que tudo que acontece pela vontade de um Deus que é soberano, e corresponder de forma apropriada, não só às coisas que são criadas, não só no meu dia a dia, mas principalmente, fundamentalmente, com os meus irmãos. Portanto, que o crescimento do pensamento verdadeiro a respeito de Deus, revelado pelas Escrituras, como o Anderson bem disse no manifesto, vendo a realidade não assim, mas assim, pelas Escrituras. Consolide ainda mais esses aspectos que a gente vai continuar trabalhando. Paulo tinha uma preocupação nesse sentido. A gente pode ver isso em Colossenses, capítulo 3, verso de 8 a 10. Não custa nada lembrar que a partir de agora a gente está pensando naquele segundo grande grupo dos atributos comunicáveis de Deus. E agora nós estamos tratando da veracidade e da fidelidade de Deus. Vocês estão me entendendo, gente?
bom. Em casa parecia mais fácil. Aqui eu fico meio nervoso. Não é tão fácil quanto estar atrás do violão, na verdade. Né? Mas é importante. Tenha paciência comigo. Colossenses capítulo 3, verso 8 a 10. Nosso querido Paulo diz aos de Colosso: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Verso 9: não mintais uns aos outros, uma vez que vós despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se faz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Principalmente, o que Paulo diz aqui no verso 9, não mintais uns aos outros, porque a partir de agora, revestidos do novo homem, e ampliando o conhecimento acerca de Deus e dos seus atributos, como seria possível para uma comunidade cristã permanecer em práticas de mentira, maledicência, de ira? Como é que os atributos comunicáveis de Deus poderiam ser comunicados a uma cidade se a comunidade cristã não pudesse ao menos expressar isso, revestidos do novo homem, tirando a capa do velho homem, a capa daquilo que nos vestia até então, e talvez sejam essas coisas que nos vestiam até aquele momento, maledicência, ira, indignação, maldade, mas agora Paulo, a partir da ampliação do conhecimento, afetando o intelecto das pessoas da época, falava: revistam-se do novo homem e não mintam um para os outros, porque a mentira é a ausência da verdade, a mentira é a mudança, é o falso testemunho. E como é que Deus poderia dar falso testemunho de alguém, se Deus não muda e é fiel? E nós podemos verificar a existência dele através da natureza e das coisas criadas. Portanto, Paulo se preocupa de que o atributo da veracidade de Deus seja expressado pela comunidade cristã da época. Quem é que lembra de Êxodo 20, 16? Se você acha que Paulo talvez não foi claro o suficiente, Êxodo 20, verso 1. Então falou Deus todas essas palavras. Corre lá para o verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Deus disse essas palavras: não dirás falso testemunho ao teu próximo. O que é um falso testemunho? É a mudança da verdade, a alteração da verdade. Portanto, importa para Deus, e esse texto nos dá confiança de que o Deus que não muda se importa também de que o nosso testemunho não mude, de que a nossa fala não mude. Esse é o ponto de contato do atributo comunicável de que Deus não muda. Está todo mundo entendendo? Que bom. Para nós, cristãos dessa era, cristãos dessa época, desse mundo plural, desconstruído, pós-moderno, como é a definição mais contemporânea, né? Pós-cristão, já existem até algumas definições a respeito do mundo pós-cristão. A resposta é muito clara para nós, em uma aplicação prática, caminhando para o final. Paulo, no texto acima, no texto de Colossenses, ele espera que os cristãos, como parte da sua renovação, a imagem de Deus,
partindo do princípio de que a ampliação do conhecimento de Deus também deve fazer parte da vida do crente, ele seja capaz de ver claramente e compreender as questões mais profundas que envolvem o comportamento, porque o nosso comportamento expressa os atributos de Deus, assim como a gente tem aprendido, e talvez seja repetitivo mesmo a propósito, Deus sempre existiu, o temor de Deus, a série de mensagens que a gente vem tratando, agora a gente vai falar sobre o Deus que não muda. Essa é a ampliação do conhecimento acerca de Deus. E aí Paulo, preocupado com isso, fala para aquelas pessoas de Colosso, mudem o seu comportamento, readequem o seu comportamento. Mudem, porque o Deus que não muda é o Deus que nós servimos. Portanto, adequem. Não seja plural no que não deve ser. Assim como tantas vezes em Colosso, parece que é o contrário do que a maior parte das pessoas hoje imagina. Ser cristão significa aprender a pensar mais profundamente, a não deixar o seu cérebro de lado para buscar novas experiências. Nós fomos apreendidos há pouco tempo atrás, em Minas Gerais, numa cidade que se chama Nova Contagem, de que talvez, e só talvez, boa parte do frenesi evangélico de hoje se diz respeito a palavras que foram lançadas, mas que não foram perseguidas. Não foram perseguidas, porque o cristão mudou, porque eu preciso de novas experiências, de novas sensações. E quando a minha mente consegue compreender de que Deus deu uma palavra e que aquilo que Ele falou vai se cumprir, não existe a menor possibilidade de eu me desfazer disso. Como cristãos maduros, como pessoas que pretendem alcançar um nível de fé, um nível de conhecimento amplo a respeito de Deus e das suas Escrituras, devemos permanecer fiéis àquilo que já foi dito. Pensar corretamente e conhecer a verdade faz parte do que significa ser verdadeiramente cristão. O tipo de ser humano que o Evangelho pretende criar. O tipo de cristão que o Evangelho do Deus que não muda pretende criar é um Evangelho de pessoas verdadeiras, fidedignas, fiéis e comprometidas. Porque estamos na busca de nos tornarmos iguais àquele do qual nós professamos que cremos, daquele do qual nós estávamos cantando há poucos minutos atrás. Esse Deus que não muda deve ser o referencial para nós cristãos dessa era, principalmente dessa era. Porque talvez Deus não tenha um plano específico para o seu CPF. Porque nós cantamos que desde a eternidade qual era o plano dele? Ser pai de muitos filhos. E Ele está trabalhando para que isso aconteça. Deus está trabalhando o tempo todo para que isso aconteça. Portanto, é mais interessante pensarmos que uma comunidade cristã faz parte do plano de Deus, como irmãos que somos, do que uma falsa sensação de protagonismo que nos leva de vento de doutrina em vento de doutrina, porque constantemente estamos mudando a nossa perspectiva a respeito de Deus e do que Ele faz. Deus não muda. E enquanto Ele não me der um comando para mudar, para sair daqui e passar para lá, nós estamos no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, levantando um culto, levantando um lugar de adoração a Deus semanalmente, aqui nesse lugar. E aí, como eu costumo dizer, quando a nuvem se mexer, aí a gente mexe também. Porque quando a nuvem mexe, é Deus mudando. É Deus dando novos comandos, novas ordens. Todo o nosso ser necessita ser mudado, como dizia a música. Adequado à realidade inalterável de Deus. Pode parecer um contrassenso. Pode parecer paradoxal. Mas o ser, nosso ser, precisa ser mudado para que ele se adeque à realidade de um ser que não muda.
todo mundo vai conseguir isso a partir de agora, quando a gente sair aqui do culto. Não, utopia. Mas essa realidade, essa mentalidade precisa fazer parte, precisa permear os nossos pensamentos diariamente. Constantemente perseguir a realidade sublime do ser divino e lidar com todas as áreas da nossa vida como sendo parte de um plano muito maior, muito perfeito, que o Senhor, através do seu desígnio, como o salmista diz, determinou para cada um dos seus, para toda a cristandade, em todas as épocas, em todas as eras, ainda aqueles que virão. Uma comunidade cristã dá testemunho da imutabilidade de Deus quando reunida busca o conselho daquele que se manifesta em poder, salvação e graça. A comunidade cristã dá testemunho da imutabilidade de Deus quando, através de mais de 2000 anos de história, continua perseguindo ao Senhor, continua buscando ao Senhor, continua buscando aquele que não muda, através das cidades, através de missionários, através de escolas, através de treinamentos. Esse é o testemunho da cristandade, do qual nós somos responsáveis também. Porque se Deus não muda, o seu povo também, a princípio, não deveria mudar, não deveria sofrer com algumas intempéries da existência. Portanto, nós somos responsáveis sim pelo um testemunho da imutabilidade de Deus nos nossos dias como igreja. Amém? E especialmente nos nossos dias, compartilhar com vocês talvez uma percepção que eu tenho nos nossos dias, e que talvez seja a mesma para a maioria de vocês, que talvez permanecer no mesmo lugar, sem que absolutamente nada aconteça, permanecer no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, permanecer no mesmo lugar, quando está frio, quando está calor, quando chove, quando faz sol, para a nossa geração é monótono. Sentar em uma cadeira e passar talvez 40 minutos ouvindo um cara falando, talvez pode parecer monótono. Mas eu tenho pensado muito a respeito disso. E a conclusão ou a percepção que eu tenho a respeito é que talvez essa seja a grande chave para uma vida cristã integral, integrada. Para que a imutabilidade de Deus nos faça também permanecermos no lugar onde Ele disse que é para nós estarmos. E aí toda a lógica do nosso pensamento acerca de Deus, acerca do que pode ser melhor ou acerca do que pode ser pior, não existe mais. Não existem mais argumentos. Porque uma vez que Deus disse para estarmos e nós estamos, o comando foi dado. Deus não muda. E por que nós haveríamos ansiosos que somos de mudar? Claro, porque somos ansiosos. Porque não sabemos esperar, porque não sabemos discernir, porque professamos a fé em um Deus que não muda. E esse sendo um dos principais atributos da essência de Deus, cocheamos entre dois pensamentos. E eu estou compartilhando isso com você porque eu estou inserido hoje em um contexto acadêmico que é subversivo, que se diz plural, onde a mudança ocorre como se troca de tênis, onde as pessoas vestem máscaras e se comportam de maneiras completamente diferentes em lugares e ambientes, se adequam, se adaptam, são uma verdadeira metamorfose ambulante.
e são constantemente aplaudidas como se isso fosse uma grande capacidade. Mas o conhecimento de Deus nesses últimos dias, o debruçar sobre as Escrituras, a vida na vida que a gente tem como igreja, me dá a certeza de que é muito melhor permanecermos juntos, sendo fiéis e verdadeiros, comunicando o atributo de que Deus não muda uns para com os outros, sustentando a fé dos nossos irmãos, ainda por mais difícil que isso possa parecer, por mais ultrajante que isso possa parecer, por mais desacato que a gente receba, ou não também, às vezes não, ou por mais tranquila que a nossa vida possa parecer, a imutabilidade de Deus deve afetar as nossas práticas todo santo dia. A essência de Deus, o ser de Deus, esse aspecto filosófico que a gente trabalhou lá no começo, isso deve permear os nossos pensamentos, mas aí, por outro lado, a gente deve olhar para os nossos irmãos e sermos fiéis com ele, porque sermos fiéis com os nossos irmãos, sermos justos e honestos, ser fiel à minha esposa, ser fiel ao seu marido, ser fiel ao seu pai, à sua mãe, falar a verdade uns para os outros, não dar falso testemunho, revela que Deus não muda. Revelando que Deus não muda, a nossa sociedade pode de alguma forma ser impactada dentro do plano geral de Deus, que vai se concretizar, que certamente vai se concretizar. Cabe a nós sermos responsáveis com relação a isso. Eu me sinto muito honrado, eu me sinto muito responsável por isso. Porque o lugar do púlpito deve ser um lugar onde a ofensa à nossa mente deve vir a partir do Evangelho. A gente tem que sair daqui de alguma forma pensando a respeito do que vai acontecer a partir de agora. Então, que você seja impactado por essas verdades. Que você seja de alguma forma mexido em relação a isso. Nós não esperamos, principalmente no momento em que a gente está vivendo como igreja, que uma grande revelação caia sobre as nossas cabeças. Mas que os rudimentos mais básicos da nossa fé, que o professar mais singelo, mais honesto e mais sincero possível da fé cristã seja estabelecido como uma estaca no nosso coração. Por isso é que nós estamos falando dos atributos de Deus. Eu conversava com o Darlan e falei assim para ele uma semana atrás, putz, cara, e aí, o que eu posso falar? O Darlan disse assim, cara, segue nos atributos. E aí eu passei a semana toda pensando, tive muita dificuldade para escrever. Mandei mensagem para o Marcelo falando, cara, sei não, bicho. Mas aí começa a pensar e a gente pede para que o Senhor ilumine o nosso pensamento, ilumine o nosso ser, por isso que nós oramos no começo. Espero que isso seja uma verdade na sua vida. Espero que isso faça sentido para você a ponto de sairmos daqui. E como meu conservo, Darlan Oliveira, fala, pensarmos na sacralidade da segunda-feira a partir do aspecto imutável de Deus. Isso que eu estou falando para vocês não é nenhuma novidade. Agostinho de Hipona. Bem conhecemos e temos por certo de que outro modo não podemos servir nem agradar, senão com os vossos mesmos dons, os dons de Deus. Pois todas as melhores dádivas e todos os dons perfeitos do céu é que nos vêm e se nos derivam do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variedade. Que maravilhoso. Todos os dons que nos são dados, todas as dádivas que temos, vêm a partir de um Deus que não muda e que nele não existe sombra de variedade. Que Jesus Cristo nos convença da nossa existência caída e a ação do Espírito converta o nosso coração e os nossos comportamentos inadequados à realidade inalterável de um reino eterno.
Espero que isso faça sentido para você. Que nós possamos, de forma reverente, orar, para que o Senhor ilumine o nosso pensamento e aguce os nossos sentidos a compreendê-lo de forma como Ele é.